Conversa Franca. Apresentação: Zalmir Soares. Zalmir Soares. Olá, boa tarde para vocês. Estamos iniciando nosso programa Conversa Franca aqui no canal da ZS TV, destacando as principais informações para você. Hoje é sexta-feira, 30 de maio de 2025. Chegamos ao final de semana, chegamos ao final do mês. Obrigado a você que está conosco por aqui, conferindo a nossa programação. Hoje teremos informações aqui sobre declaração do imposto de renda, que vence hoje, e também sobre o brechó, né, que acontece amanhã, referente às mercadorias apreendidas, né, pela Receita Federal, que foram doadas para os Rotary Clubes aqui de Juí, que vão fazer então o brechó solidário neste sábado. Já esse assunto em evidência. Prevenitec Engenharia contra Incêndio executa obras em todo o sul do Brasil há mais de 7 anos, utilizando tecnologia e conhecimento em instalação de redes de hidrantes, alarme de incêndio, projetos PPCI, para-raios, alvarás dos bombeiros, contando com uma equipe própria, qualificada e profissional. Sistemas Hidráulicos JR, para fácil solução dos problemas do sistema hidráulico de máquinas agrícolas e caminhões. Com seu estoque em constante evolução e reposição. Prensagem de mangueiras de todas as bitolas. Bancadas de teste hidráulico sempre atualizada. Sistemas Hidráulicos JR, BR 285, quilômetro 457, em frente ao Jardim Europa Hotel. Torneira especializada em recuperação e fabricação de cilindros hidráulicos. Agende seu horário pelo telefone 99131-2587. É o nosso programa Conversa Franca aqui no nosso canal da ZS TV, destacando as principais informações para você nesta sexta-feira. E hoje é o último dia, né, para a declaração de imposto de renda, até às 23 horas e 59 minutos, é isso mesmo. Nós estamos em contato então com o Paulo Lauer, ele que é o chefe da agência da Receita Federal aqui de Juí, para nos falar como é que está sendo feito esse sistema, procedimento, enfim, para a declaração aí do imposto de renda. Paulo Lauer falando aqui conosco. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Zalmir. Sim, nós estamos agora na reta final aí da apresentação da declaração do imposto de renda do exercício de 2025
encerra hoje, então, às 23h59, né? É o prazo final para entrega para quem tiver, né, na obrigação de apresentar a declaração nesse exercício. Lembrando que a declaração ela pode ser apresentada depois do prazo, só que aí o contribuinte está sujeito a uma multa, né? Então, para aquele que está na obrigação de apresentar o prazo, então, final é hoje até às 23h59. Bom, e além desta situação da declaração de imposto de renda, a Receita Federal que vai participar neste sábado através de doação de mercadorias para um brechó solidário, né, que será realizado por parte dos Rotaries aqui de Juí, com mercadorias apreendidas pela Receita Federal, acontecendo neste sábado, então, um brechó solidário promovido por Rotary Clube Juí, com mercadorias que foram doadas pela Receita Federal, evento que será na Casa da Amizade, na Travessa Dom Pedro I, no centro da cidade, das 8h30 às 17h. E serão destinados, então, os recursos arrecadados para a Casa Criança Feliz, Te Amor e a Padevi. Paulo Lauer, nos fale como que acontece esse sistema, né, de doação dessas mercadorias apreendidas pela Receita para essas entidades realizarem eventos solidários semelhante a esse que ocorre amanhã. A Receita Federal, ela faz a doação de mercadorias, né, para entidades que se habilitam, né, junto à Receita Federal. São feitas doações aí para órgãos da administração pública, para entidades que prestam serviços de assistência social, e assim as entidades que podem se habilitar junto à Receita Federal, ela deve encaminhar, então, um requerimento, um pedido, né? E nesse requerimento ali ela deve fazer uma explanação ali, o tipo de serviço que ela presta, quais mercadorias que ela pretende, né, que a Receita doe, faça doação, de que forma que ela vai empregar, né, essas mercadorias. São diversos tipos de mercadorias que podem ser doadas pela Receita Federal, desde de computadores, veículos apreendidos, e uma série de outros itens aí. Esses itens eles são provenientes, então, de mercadorias que são apreendidas, né? E eles podem ser utilizados diretamente pela entidade, ou no caso do Rotary, né, os Rotaries, eles conseguiram aqui no estado do Rio Grande do Sul, então, uma doação junto à Superintendência da Receita Federal, e eles estão destinando essas mercadorias para um bazar. Aqui, então, na cidade de Juí, nós teremos amanhã, ali na Casa da Amizade, o bazar que está sendo organizado pelos Rotaries aqui de Juí, e o produto dessa arrecadação, então, ele vai ser destinado ali para algumas entidades. Assim como já houve no ano passado também, houve a realização de um bazar ali, e houve uma expressiva participação da comunidade, e foram feitas, então, doações para várias entidades. Muito bem, ainda sobre essa situação, né, de que forma que a Receita faz essa doação dessas mercadorias, como que é feita a destinação, as entidades se cadastram, de que maneira, né, como que elas podem fazer esses pedidos aí para a Receita Federal? A doação ela pode ser feita para órgãos da administração pública, autarquias, fundações públicas e organizações da sociedade civil. As entidades, então, elas podem encaminhar seus pedidos por meio do ECAC, o portal de atendimento da Receita Federal, ali na página da Receita Federal. O acesso, então, ele pode ser feito com a senha GOV-BR do titular da entidade, né? E ali ela pode encaminhar o requerimento. Esses requerimentos agora, eles estão sendo atendidos de forma centralizada. Todos os atendimentos agora, eles estão sendo encaminhados para a unidade central lá em Brasília, onde é feita a análise e, havendo a disponibilidade, então, é feita essa doação. Assim, todos os pedidos que são encaminhados ali, eles são analisados, né? Mesmo que estejam sendo atendidos agora de forma centralizada, eles são analisados.
havia um contato mais local, né, até há pouco tempo agora, e até assim algumas entidades até elas procuram. A nossa delegacia aqui, ela fica em Santo Ângelo, né, onde existe lá o depósito de mercadorias, e algumas entidades até elas procuram lá a unidade, a delegacia de Santo Ângelo, assim como outras delegacias, né, que tem aqui no estado. Porém, ele não deixa de exigir, né, que esse pedido ele tem que ser feito ali pelo ECAC. Então, encaminhando por ali, né, a entidade ela pode acompanhar ali a tramitação do seu pedido, né, até a resposta que é dada ali, né, se vai ser feita essa doação, quanto que vai ser feita, né. Bom, a partir disso, Paulo Lauer, o que mais a Receita Federal ainda estará realizando? Quais são os próximos passos, tanto da declaração, quanto também prazos, demais ações aí que são realizadas por parte da Receita aí nesse período? Bem, Zalmir, agora após o encerramento, né, do prazo para recebimento das declarações, a gente segue, né, o atendimento normal aqui da agência. Nosso público aqui ele é preponderantemente pessoa física, né, e também o MEI, são o nosso maior público. A gente segue aqui dando orientação, fazendo atendimento de cadastro de CPF. Logo mais em seguida nós vamos ter aí nos meses de agosto e setembro a declaração do ITR, né? Então tem essa parte aí também de ITR, de cadastro rural, que faz parte do atendimento aqui. E esclarecimento de dúvidas, né? E também importante falar, né, que como perguntaste ali, nós teremos agora o prazo para o pagamento das restituições, né, que ele é feito em 5 lotes. O primeiro lote agora ele já foi disponibilizado, né, no final a partir de hoje, né, dia 30, sai o primeiro lote e no final dos próximos meses, né, saem os próximos 4 lotes de restituição. Nesse primeiro lote, então, está sendo priorizado todos aqueles contribuintes que têm idade acima de 80 anos, em primeiro lugar, depois com idade acima de 60 anos, também para aquelas pessoas portadoras de necessidades especiais, para aqueles que têm como fonte de renda a maior parte que é proveniente do magistério, e também para aquelas pessoas que optaram pela declaração modelo pré-preenchida e também a restituição por PIX. Essas são as preferências, né? Então, a restituição seria isso aí, né? Lembrando que também quem está fazendo a declaração no modelo completo, né, pode fazer a destinação para o fundo da criança e adolescente e também para o fundo do idoso. O pagamento desse DARF ele também tem que ser feito até hoje, né, para quem está fazendo essa doação, para que essa doação ela possa valer para a declaração, né. Aquela pessoa que esqueceu de pagar o DARF da destinação, então, passado o prazo de entrega, ela vai precisar então retificar a declaração dela para retirar aquela destinação lá, né. Senão a declaração dela ela vai ficar em malha lá. Seria isso aí, Zalmir. Ficamos à disposição. Tá certo, obrigado então, Paulo Lauer, chefe da Agência da Receita Federal aqui de Juí, falando conosco sobre esses trabalhos sendo realizados. Estão reforçando amanhã o brechó solidário lá na Casa da Amizade, com muitas mercadorias sendo comercializadas por parte dos Rotaries aqui de Juí, que vão fazer a doação então para essas entidades, como nós citamos anteriormente, e aí são muitas ações que a Receita vem desenvolvendo. Importante destacar também que as maiores informações sobre essas doações de mercadorias podem ser obtidas na página da Receita Federal na internet. E para que também ocorram essas doações, é feita uma classificação das mercadorias apreendidas, e a destinação depende de diversos fatores, né? Com tipos de mercadorias são destinadas para entidades específicas, por exemplo, pneus são doados para o Exército, para a Polícia Civil e Militar, já para escolas podem ser doados computadores, para entidades que vão fazer um bazar são doados itens menores, que
são vendidos mais facilmente, como eletrônicos, perfumarias e bebidas, e parte das mercadorias são destinadas também a leilão e parte a doação. Então essa é uma situação que é feita uma análise, né, por uma área específica dentro da Receita, e nem todos esses pedidos de doação são atendidos, porque são muitos, né, com certeza. E quando houver uma tragédia de inundações, né, quando houve essa situação que ocorreu no passado, essa tragédia climática, né, com as enchentes no estado, a Receita que agilizou a doação de itens como cobertores e vestuários, então a doação foi bem rápida. Então essas são as situações que ocorrem. Veículos apreendidos podem ser incorporados para utilização pela própria Receita, podem ser doados para o Exército, Polícia Civil, Militar, prefeituras, e uma grande parte vai para o leilão, portanto. E bebidas, depende do tipo. Alguns tipos de bebidas são de procedência duvidosa, são utilizados para transformar em combustível, inclusive. Outros são destinados para leilão, como uísque, vinhos. Nesse caso, a Receita se assegura de que essas bebidas são originais, e em alguns casos é feito até um laudo sobre a qualidade das bebidas para serem doadas ou então leiloadas. Cigarros são destruídos, o material é reciclado. Então esta é a situação que ocorre com relação à parte das mercadorias da Receita Federal que são doadas, e amanhã acontece o brechó, então das 8h30 às 17 horas lá na Casa da Amizade, uma realização dos Rotaries aqui de Ijuí. Fechamos assim o nosso programa Conversa Franca de hoje. Grande abraço a todos, bom fim de semana. Sabia que todos podem acessar os serviços do Sesc Ijuí? Contamos com teatro, odontologia, ginásio, quadras esportivas, exposições artísticas, academia, salão de eventos e biblioteca. São desenvolvidas ações de cultura, esporte, lazer, educação, turismo e os programas Sesc Maturidade Ativa, Programa Sesc de Voluntariado, Sesc Mesa Brasil e Brincando no Sesc. Mais informações no WhatsApp 991345371. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Somos a Giroatur, uma empresa especializada e pioneira no turismo e no fretamento na região noroeste do Rio Grande do Sul. Você pode conhecer conosco os melhores destinos do mundo e ainda desfrutar de nossos ônibus, que são uma referência em conforto e tecnologia. Através de uma equipe qualificada, temos como principal objetivo lhe proporcionar as melhores experiências possíveis nos seus momentos mais especiais de viagens e lazer. Saiba mais sobre a nossa empresa e os nossos próximos destinos em nosso site www.giroaturismo.com.br e não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais @Giroatur. Viaje com os pioneiros do turismo rodoviário. Recuse imitações. Miquelon Advogados Associados, especialista em direito previdenciário, trabalhando sempre com ética, comprometimento e profissionalismo. Rua Carlos Guilherme Eric, 1331, bairro São Geraldo, em Ijuí. Telefone 3332-5675.